Capítulo 1178, Encontrando a raça de escamas azuis. Novamente tradução. Lord Atrocitus. Revisão. Lachuel Padrim ou King é um descendente do primeiro ancião da raça Água Celestial. Ele é extremamente arrogante, mas seu talento e força não são ruins. Vendo que Zhao Feng não sabia nada sobre o King, Liu En começou a lhe contar algumas coisas. Sua força e talento realmente não são ruins. Zhao Feng acenou com a cabeça. A força de Oqin estava no mesmo nível de Zhao Feng antes que este chegasse aos estágios de pico do reino da luz mística. Era preciso saber que Zhao Feng tinha o reino dos sonhos da era antiga e o olho espiritual de Deus. Embora Oqin fosse um discípulo de um poder de 4 estrelas de pico e também tivesse muitos recursos, tal conquista superou todos os outros gênios que Zhao Feng conheceu no antigo reino desolado dos deuses até então. Irmão Zhao, você nem mesmo usou seu poder de linhagem, mas ainda assim conseguiu assustar Oqin. Parece que a força do irmão Zhao não é simples. Liu En lançou um olhar profundo para Zhao Feng e elogiou. No entanto, ele adivinhou em seu coração que a verdadeira razão pela qual Oqin correu foi porque Zhao Feng teve a ajuda de um deus verdadeiro de 3º grau enquanto Oqin estava sozinho. Minha linhagem é extremamente normal, então não é de muita utilidade. Zhao Feng disse. Liu En estava tentando descobrir de que força Zhao Feng era, e a resposta de Zhao Feng significava que ele não tinha uma linhagem ancestral. É admirável que o irmão Zhao tenha conseguido se cultivar a tal nível como uma linhagem sanguínea normal. Liu En sorriu fracamente. Ele originalmente pensou que Zhao Feng só se atreveu a perseguir Oqin porque ele era de um grande poder. Porém, neste momento, Zhao Feng admitiu que não tinha uma linhagem ancestral. O que Zhao Feng disse chamou a atenção da mulher alta e do homem de meia-idade da raça Braços Dourados. Eles circularam o poder de sua linhagem sanguínea e confirmaram que Zhao Feng de fato não tinha nenhum poder de linhagem sanguínea ancestral. A expressão de Zhao Feng parou por um momento enquanto ele olhava para Liu En. A atitude deste grupo era muito amigável. Talvez Zhao Feng apenas achasse que era estranho porque ele sempre recebeu desprezo desde que chegou ao antigo reino desolado dos deuses. No caminho, Zhao Feng soube que a Floresta da Fênix estava no território da raça Pássaro da Cauda de Fênix. A raça Pássaro da Cauda de Fênix era uma das 4 raças mais bonitas, e eles ficaram em 258 lugar entre as 10.000 raças antigas. Somente forças que também eram extremamente fortes, como poderes de 4 estrelas de pico ou quase pico, como a raça Água Celestial e a raça Braços Dourados, ousaram entrar na floresta. Claro, alguns membros das forças menores também tentariam entrar furtivamente. Afinal, qualquer fortuna de um lugar tão especial valeria tanto quanto o que eles teriam obtido em outro lugar ao longo de várias dezenas de dias. A Floresta da Fênix ficava extremamente longe e o grupo precisaria de quase um mês, mesmo que voasse a toda velocidade. Este deve ser o limite da região central do Reino dos Sonhos da Era Antiga. Zhao Feng murmurou em seu coração. Ele não tinha explorado muito o Reino dos Sonhos da Era Antiga, e estava apenas operando no território das raças ranqueadas entre 5 e 6 mil antes disso. No entanto, ele agora estava indo para o território da raça Pássaro da Cauda de Fênix, que foi classificada na casa dos milhares. A força desses quase deuses e deuses verdadeiros é extremamente alta. Eles serão uma força terrível se unirem. Zhao Feng tinha uma expressão solene. A horda de bestas de Zhao Feng não seria páreo para nenhuma raça que conseguisse se reunir. No entanto, Zhao Feng não tinha nenhuma intenção de lutar contra eles de frente. Como esses especialistas planejavam ir e conquistar lugares com heranças, ele poderia acompanhá-los e obter alguns benefícios também. Foi por isso que Zhao Feng decidiu ir com a raça Braços Dourados para vir aqui. Zhao Feng tinha a vantagem em termos de sentidos e velocidade no Reino dos Sonhos da Era Antiga. Ele também tinha muitas técnicas salva-vidas. Esta é a Floresta da Fênix. O trio da raça Braços Dourados revelou expressões de alegria. Incontáveis vinhas e árvores grandes podiam ser vistas à distância. Essas plantas se entrelaçavam e bloquearam metade do céu.
Antes de chegarem perto, o grupo pôde sentir uma forte onda de Wanqi do céu e a terra com uma sensação refrescante. Uma respiração profunda fez seus corpos se sentirem extremamente confortáveis. Vosh! Vosh! Um grupo de 4 passou voando por eles. O líder irradiava uma aura terrível de fogo, e seu cultivo alcançou o nível de um deus verdadeiro de 3º grau. Tantos grupos fortes! Zhao Feng exclamou. Ele podia ver grandes distâncias e grupos se aproximando da Floresta da Fênix de todas as direções. Ao que parece, este lugar era extremamente famoso. A Floresta da Fênix é onde a raça pássaro da cauda de Fênix mantém seus mortos. Todos os tipos de recursos raros e antigos podem ser encontrados aqui. Quanto mais se avança, mais preciosos são os recursos. O centro da Floresta da Fênix contém fortuna ilimitada. Se alguém tiver sorte, eles podem até obter as penas da cauda de poderosos pássaros da cauda de Fênix. Penas da cauda de pássaros da cauda de Fênix. Zhao Feng revelou uma expressão de surpresa. Está certo. Os pássaros da cauda de Fênix têm uma certa relação com as lendárias Fênix. Suas penas da cauda são extremamente raras. Eles também não são materiais. Eles podem até conter a origem do fogo daquele pássaro. Yuen disse enquanto liderava o grupo em direção à Floresta da Fênix. Quando eles chegaram perto, o som da batalha pode ser ouvido dentro da Floresta da Fênix. Zhao Feng viu através da região externa da floresta e notou um grupo de 3 pessoas lutando contra um pássaros da cauda de Fênix, deus verdadeiro de 3º grau. O corpo do pássaro era pequeno, mas sua cauda era mais longa do que seu corpo, e chamas de cores diferentes queimavam em toda a sua cauda. O Vosh! Vosh! O pássaro cuspiu incontáveis fios de fogo que formaram uma rede multicolorida de fogo, que lutou contra os 3 especialistas. Que controle! Zhao Feng não pôde deixar de exclamar. Seus olhos viram através da Floresta da Fênix, e ele podia ver claramente esta batalha. O controle do pássaro sobre o fogo único em seu corpo era extremamente preciso. Foi capaz de fundir todo o seu fogo em cordas. Pode-se imaginar o que aconteceria se essas cordas se enrolassem em torno deles. Talvez fosse porque seu controle sobre o fogo era tão preciso que eles viviam em uma floresta em vez de uma área atribuída ao fogo. Zhao Feng estava absorto em assistir a luta dos pássaros da cauda de Fênix quando de repente ouviu uma voz que o fez se sentir enojado de não muito longe. Irmão ancião, é aquele pirralho Zhao Feng. A expressão de Wu Shen estava cheia de alegria quando ele viu Zhao Feng sobrevoar. Naquela época, ele e seu irmão ancião encontraram Zhao Feng, mas o último conseguiu escapar devido à horda de bestas. Ele não achava que veria Zhao Feng novamente, já que a dimensão secreta antiga selvagem era tão enorme. Ao que parecia, os inimigos estavam fadados a se encontrar. Oh! Desta vez, vou matá-lo. O olhar de Wu Shang se afastou da Floresta da Fênix e se voltou para Zhao Feng. São 5 pessoas. A expressão de Wu Sheng mudou ligeiramente. Desta vez, havia outras 4 pessoas ao lado de Zhao Feng. Embora ele não pudesse dizer quais eram suas linhagens, suas auras não eram simples. No entanto, havia mais pessoas da raça de escamas azuis próximo a Wu Shang. Eles tinham um total de 8 pessoas. Irmão Zhao. Wei Ke revelou uma expressão feliz ao ver Zhao Feng. Ele pôde finalmente relaxar depois de ver que Zhao Feng estava bem, apesar de encontrar a terrível horda de bestas. Por outro lado, Ma Lingxi estava um pouco preocupada. Agora que eles encontraram Zhao Feng novamente, Wu Sheng definitivamente não o deixaria livre. Vosh! Wu Sheng e Wu Shang imediatamente sobrevoaram e bloquearam o caminho de Zhao Feng e Yuen. Os outros da raça de escamas azuis também viram suas ações. Pessoal, essa pessoa tem uma rivalidade com a raça de escamas azuis. Deixe-o aqui. O Shang tinha uma expressão normal ao falar em um tom enérgico e apontar para Zhao Feng. Zhao Feng não tinha uma linhagem ancestral, enquanto os outros todos tinham linhagem ancestral. Isso significava que eles não eram da mesma raça. O Shang acreditava que os outros 3 não ousariam ofender os 8 da raça de escamas azuis apenas por Zhao Feng.
Ele é meu amigo. Yuen olhou para os dois na frente e disse sem emoção. A mulher alta deu um leve sorriso ao ver o que estava acontecendo, mas não falou. O outro grande homem tinha ficado em silêncio durante todo o caminho, assim como o ancião. Ele nos ofendeu. O Sang revelou uma expressão mortal. Wei Kei e Ma Lingxi olharam para o Sang e o Sheng com olhos enfurecidos, mas não se atreveram a dizer nada. Dos 8 presentes da raça de escamas azuis, além dos irmãos Wu, um deles era o quase-deus mais forte da raça de escamas azuis, quase-deus Lanyi. Os outros 3 deuses verdadeiros eram todos tendenciosos para o Sang e o quase-deus Lanyi, então eles nem se importaram com Wei Kei e Ma Lingxi. 3 anciões da raça de escamas azuis balançaram a cabeça e se aproximaram. Pessoal, não há necessidade de nos deixar infelizes por causa de um reino da luz mística de Pico. Embora os tons dos 3 anciões não fossem tão fortes quanto os de Wu Sang, eles continham um tom ameaçador. Se Yuen e companhia não entregassem Zhao Feng, eles estariam ofendendo os 8 da raça de escamas azuis. As sobrancelhas de Zhao Feng franziram quando a frieza passou por seus olhos. Dos 8 membros da raça de escamas azuis à sua frente, além dos 4 que ele já conhecia, um era jovem e 3 eram anciãos. Dos 3 anciãos, 2 deles eram deuses verdadeiros de 3º grau. Se Zhao Feng quisesse correr, eles não seriam capazes de alcançá-los. No entanto, o ponto principal era que Zhao Feng havia passado muito tempo para chegar à Floresta da Fênix. Ele não podia simplesmente sair sem obter nada. Você está ameaçando a raça Braços Dourados? O rosto bonito de Yuen instantaneamente ficou frio quando um forte brilho de luz passou por seus olhos. Veng. Linhas douradas apareceram em seu punho direito. Seu braço inteiro então começou a piscar com uma luz dourada, e uma pressão física foi liberada que poderia fazer alguém ter dificuldade para respirar. Raça Braços Dourados. As expressões dos 3 anciãos, o Sheng e o Sang, mudaram à medida que cada um sorria. Eu não pensei que todos vocês seriam prodígios quase deuses da raça Braços Dourados. Eu estava cego. A raça Braços Dourados era uma das mais fortes potências de 4 estrelas e meia, e eles tinham grandes esperanças de se tornarem uma das 4 estrelas e meia de Pico. Não era uma força com a qual uma força normal de 4 estrelas e meia como a raça de escamas azuis pudesse ser comparada. Tudo isso foi um acidente. Nós o confundimos com uma pessoa diferente. O Sheng tinha uma expressão feia. Essa foi a única coisa que ele conseguiu dizer. Se a raça Braços Dourados realmente quisesse proteger Zhao Feng, não havia nada que a raça de escamas azuis pudesse fazer. Ao lado, o raio de intenção de batalha passou pelos olhos frios do quase-deus Lanyi. Wei Kei e Ma Lingxi ficaram surpresos. Eles não esperavam que o relacionamento entre Zhao Feng e a raça Braços Dourados fosse tão bom. Os especialistas dos outros grupos também começaram a se preocupar com essa área. A maioria de seus olhares se concentrou no trio da raça Braços Dourados. Não achei que a Floresta da Fênix também seria um dos alvos da raça Braços Dourados desta vez. Eles têm poucas pessoas. Eles não serão páreo para as forças maiores na Floresta da Fênix. Os grupos próximos que se reuniram ao redor não eram muito fortes, então ainda não haviam feito nada. Se você confundiu meu amigo com outra pessoa, peça desculpas ao meu amigo. A expressão de Yuen permaneceu a mesma quando disse friamente. O quê? O Sheng e o Sang obviamente não queriam fazer isso. Havia tantas outras pessoas assistindo. Eles é que queriam causar problemas, mas no final, eles teriam que se desculpar. Peça desculpas rapidamente. Há um monte de gente aqui. Não podemos ser inimigos da raça Braços Dourados. Um ancião deus verdadeiro de 3º grau da raça de escamas azuis enviou uma mensagem aos irmãos Wu. Desculpe, confundimos você com outra pessoa. Os irmãos Wu baixaram a cabeça e falaram em um tom profundamente relutante. Vamos lá. A frieza nos olhos de Zhao Feng desapareceu. Os 2 irmãos não puderam fazer nada com ele devido à raça Braços Dourados, mas Zhao Feng não pôde matá-los por causa da raça de escamas azuis. Vosh. Vosh. O trio da raça Braços Dourados e Zhao Feng partiram em direção à Floresta da Fênix.
Porra, a raça Braços Dourados ainda nem se tornou um potência 4 estrelas de pico e eles já estão agindo de forma tão arrogante. O sangue praguejou em voz baixa com o rosto vermelho brilhante. Há muitas pessoas aqui. Não podemos ter um relacionamento ruim com a raça Braços Dourados, pelo menos na superfície. Um ancião disse em um tom baixo. Ambas eram forças de 4 estrelas e meia, mas a raça de escamas azuis teve que concordar. Qualquer um se sentiria infeliz. Vamos entrar também, disse o ancião. O Sang e o Sheng se entreolharam. Eles entenderam o que o ancião quis dizer e não puderam deixar de revelar sorrisos frios.